Bom dia a todos. Estão meio assustados? Devia estar aqui a pastora Liana, né? Estão perguntando, a interrogaçãozinha na cabeça. A pastora não cortou o cabelo nem deixou a barba crescer. Ela amanheceu não muito bem, tem uma semana um pouco difícil, e aí desde ontem nós íamos conversando. Se ela não estivesse bem, eu iria pregar, né? Falei brincando, pastor Takashi, nessas horas é o pastor sênior, aí o titular que devia substituir. Aí ele, ainda bem que ela falou que era você, né? Brincadeira. Nós estamos entrando no mês de dezembro. Nós vamos começar a tratar nesse mês um pouquinho, apontando a nossa celebração de Natal, apontando o fato de queremos relembrar nesse mês, pensar no significado do nascimento de Jesus. O cerne da fé cristã é a Páscoa, que Jesus morre na cruz, ressuscita, né? Mas o nascimento de Jesus é emblemático, porque aponta a vinda, o ato em que Deus envia seu Filho, em que inicia o processo que vai culminar com a morte de Jesus na cruz. E algumas igrejas adotam um calendário em que se fala sobre o advento, né? E existe uma série de episódios que são relatados. Nós estamos trabalhando dentro da temática, que vai ser a temática da celebração de Natal, Brilha a Estrela da Paz, e hoje nós queremos pensar sobre o tema Brilha a Esperança, baseada no texto de Lucas, capítulo 1, versos 68 a 79. Deixa a sua Bíblia aberta. Antes, me permita dar um pequeno adendo ao hino que foi escolhido, não sei quem escolheu, mas esse hino, para mim, ele tem um significado muito especial. Estávamos num treinamento de pastores, e o pastor Ricardo Barbosa estava ministrando esse treinamento, esses estudos, e num dos cultos à noite ele comentou sobre esse hino a um membro na igreja onde ele pastoreava, lá em Brasília. E esse membro da igreja dele tem deficiência visual, ele não enxerga. E, numa ocasião, ele cantou para a igreja esse hino. Alguém tocou, ou ele tocou, não lembro exatamente da descrição. E esse hino, ele fala exatamente dessa ideia, de que Deus é a nossa visão, né? E para alguém que não enxerga, talvez isso tenha um significado muito mais claro de entender, né, como figura. E o Ricardo Barbosa, quem teve o privilégio de ter contatos mais pessoais com ele é uma pessoa muito serena, muito tranquila. A gente fala assim que é tão poética a voz dele que a gente tem que fazer força, porque parece que tem hora que a gente tem vontade de relaxar. É tremendo os ensinos dele. E ele falando sobre isso, se emocionando, aí na hora pegamos alguém lá que tocava piano e o Inário projetou e nós cantamos esse hino junto. E foi muito significativo. Ele relatando a experiência desse irmão. Então, quando você cantar esse hino, pense nisso. Nós não enxergamos tudo. A nossa visão de realidade e de vida é muito limitada. Nós estamos chegando aqui agora, não sabemos o que está acontecendo na porta da igreja. Não sabemos o que está acontecendo em lugar nenhum, a não ser que você abra o celular e real time, aí fica sabendo se explodiu alguma bomba em algum lugar. Mas nós somos pessoas limitadas, a nossa percepção é limitada, nós não enxergamos tudo, às vezes nós ficamos bravos, por que acontece isso? E Deus, na sua infinita misericórdia, está nos poupando de uma encrenca maior, ou através daquilo, como o Vicente ministrou, Deus permite a tribulação, o fogo para nos depurar, ou age através de todas as coisas para produzir o bem na nossa vida. Então, esse hino é muito significativo, é uma letra tão, assim, bacana de você pensar. Ele é a nossa visão. E termina na última estrofe dizendo que em tudo Ele seja a nossa visão, que assim possa ser na nossa vida. E para isso nós precisamos que brilhe a luz do Senhor na nossa vida.
O texto escolhido de hoje, ele relata sobre é uma oração, é uma declaração profética de Zacarias, um sacerdote, pai de João Batista, e o contexto que ocorre isso, nós temos dois contextos: o contexto da experiência de Zacarias e o contexto dos dias que se vivia. Na história de Israel, toda vez que o povo de Israel ficava sobre uma opressão, Deus levantava um libertador que vinha para resgatar o povo. Leia o livro de Juízes. O povo dava uma desviada, clamava, e Deus levantava um juiz libertador. E assim é em toda a história do povo de Israel. Em todo o processo, você vai perceber. Então, eles estavam há muito tempo sob o domínio dos romanos. E havia um sentimento de que Deus, em algum momento, contemplaria o seu povo, levantando um libertador. Talvez Jesus não foi o libertador que alguns esperavam. Jesus trouxe uma perspectiva muito mais ampla, ou de fato consolidando tudo aquilo que os demais apontavam. Viviam dias de dificuldade. Os romanos impunham paz, né? A pastora escreveu no esboço aqui a Pax Romana, mas a paz romana era ao custo de uma série de imposições. Vocês podem viver aí, nós governamos e vocês pagam todos os tributos. Vocês podem pôr seu governador, pode pôr, fazem aí, mas pagando tudo que deve, ficando debaixo do domínio romano. Mas o povo vinha sofrendo, havia muito descontentamento, muita miséria, muita dificuldade, muita opressão. E nesse contexto vem o anúncio da vinda do Salvador. Primeiro, com o anjo se revelando a Maria, depois se revelando a Zacarias, falando da gravidez de Isabel. Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que o nascimento de Jesus foi na plenitude dos tempos. Não significa que, sei lá opa, bingo, é agora. Tudo bem, vai aí, já deu o tempo. Não. É um tempo que Deus estabeleceu. E quando Deus estabeleceu esse tempo, alguns fazem que gostam de contagem, de números, vai lá no profeta Daniel, faz um monte de contas e tudo mais, diz que esse tempo era ali e tal, enfim. Eu não vou entrar por esse lado. Mas o fato é que naquele momento de grande dificuldade, de passar por situações difíceis, Deus anuncia e começa a trabalhar a preparação da vinda do Salvador. Como está a sua vida? Eu gostei que o Vim começou. Como está o fogo que é em você? Eu escutei uma voz atrás, parecia ser do Carlão, né? Dizendo assim, não faz pergunta difícil, né? Tem termômetro aí que mede a temperatura interna. Mas como tem sido para você? Você liga a televisão, antigamente se tinha uma piadinha que falava assim, que tinha um jornal chamado Notícias Populares, que o pessoal dizia assim, se torcer, pinga sangue, né? Os mais velhos que nem eu vai lembrar dessas historinhas aí, né? Hoje você liga qualquer canal de televisão, se apertar a televisão vai pingar sangue, né? Pode ser qualquer rede popular, enfim, qualquer. Por quê? Porque é o noticiário, não sei se é o que o povo quer ouvir ou realmente... Você acorda de manhã, vai ouvir alguma notícia, para saber se o trânsito está ruim, se quebrou alguma coisa, se tem algum problema, quantos mataram, onde tem violência, se não tem violência. Como que está? Você vai no mercado, antigamente a gente ia no mercado, opa, vamos fazer umas compras, vamos colher umas coisas gostosas, agora, eita, o que está mais barato aqui, né? Não tem inflação, não sei se não tem, né? E nós estamos vivendo tempos difíceis, polarização, medo,
tensões aqui e fora, previsões otimistas, menos otimistas e caóticas da economia mundial, que vai resvalar diretamente para a gente, né? A nossa vizinha amiga argentina passando por um processo difícil, e alguns dizem que vai refletir, ou está refletindo, ou pode ter alguma coisa a ver com a gente. Enfim, nós temos um cenário que também é complexo. E na vida pessoal? A pandemia, segundo os estudiosos, disparou, acentuou uma tendência dos problemas emocionais, acentuou a necessidade que as pessoas têm, né? O tempo sem sociabilização, o distanciamento, as novas regras ou as novas etiquetas sociais com relação a convívio, a dificuldade da interação, a senilidade que foi acelerada para alguns dos nossos idosos, ou acentuou problemas relacionais, né? Estatística mostra o número de separações aumentaram, conflitos familiares, violência. Enfim, o nosso contexto é um contexto de desarranjo em todas as direções. Alguns falam assim, glória a Deus, Jesus está voltando. E outros dizem assim, meu Deus do céu, quantos estão indo para o inferno? A Bíblia diz, teríamos tempos lá na frente difíceis. Mas como pensar essa questão desse contexto que nós estamos falando? E nesse contexto, quando a Bíblia anuncia a vinda de João Batista, é interessante o processo. Deus primeiro falou com Zacarias, um sacerdote, e diz que ele e a esposa eram pessoas muito tementes a Deus, que andava corretamente em todos. Se você olhar o capítulo de Lucas, capítulo 1, você vai ver nos textos que antecedem, você vai perceber que vai descrever. E o anjo Gabriel anuncia para ele, tua esposa vai estar grávida. E ele vai se chamar João Batista, ele vai preceder o Senhor, ele vai anunciar a vinda. Ou seja, ele diz para Zacarias, vai começar aquilo que já estava prometido. E eu vou enviar, tua esposa vai estar grávida, João Batista vai ser o que vai iniciar, ele vai anunciar. Ele vai ser a voz que clama no deserto. Ele vai ser a voz que convida o povo a se preparar para a vinda de Jesus, do Messias prometido. E aí o que acontece? Zacarias pensa assim, eu sou velhinho, já cessou o ciclo, ela é estéril, não rola. Mas como pode ser esse negócio? Aí Deus disse assim, vai ser e você vai ficar mudo. Ele não pôde falar mais nada. Até quando foram dar um nome para o filho, Isabel falou, vai chamar João. Aí a galera disse, não pode, tem que ser o nome do pai, Zacarias. E não tem nenhum João na sua família. Como vai ser João? E aí pergunta para o pai estava... Aí ele escreve lá, é João. E naquele momento, ele recobra a voz. É interessante, né? Por que Deus fez dessa maneira? Porque talvez ele lembrou do que o anjo disse para ele, que seria João Batista o nome dele. E aí, então, o texto vai dizer que João, 67, cheio do Espírito Santo, ele faz essa declaração, essa oração, essa declaração profética, profetizando essas palavras, e em algumas tradições isso é conhecido como Benedictus, por causa do que inicia o versículo 68, que diz, bendito seja o Senhor, na minha versão NVI, diz, louvado seja o Senhor. E ele começa a fazer essa oração.
brilha a esperança. Em primeiro lugar, no discurso de Zacarias, ou na oração profética, na declaração profética, Zacarias vai exaltar a esperança da promessa cumprida. Do verso 68 até o verso 75, Zacarias vai discorrer, aí se você pode, mantenha a sua Bíblia aberta aí, Zacarias vai discorrer sobre essa questão da esperança da promessa cumprida. E ele começa declarando que Deus visitou e redimiu o seu povo, ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo. Ele anuncia, essa salvação prometida está concretizando. Ele anuncia o cumprimento de uma promessa. E ele vai, na sequência, fazer uma descrição de como Deus, no passado, visitar e como essa promessa percorreu a história de Israel até chegar naquele momento. Ele vai lembrando, então, de cada um dessas citações. Ele fala em poderosa salvação pela linhagem real de Davi, referindo-se ao Messias que estava para vir, que vem da linhagem de Davi. Ele diz como Deus havia prometido há muito tempo, por meio de seus profetas, verso 70. Ele diz, brilhou a esperança quando veio a certeza de que agora seremos salvos dos nossos inimigos e de todos que nos odeiam, verso 71. Deus lembrou-se da aliança feita no passado, 72. Manteve o juramento solene feito a Abraão, 73. E no 74 ele relembra da promessa que Deus ia livrá-los de muitos inimigos. Zacarias, nessa oração, ele diz que essa esperança é a promessa cumprida. Deus anunciara há muito tempo. É como se ele dissesse, agora é a hora, chegou o momento. E para nós que já temos os fatos concretizados, é fácil nós olharmos para trás, bingo, é isso mesmo. Foi essa sequência. Ele anunciou, João Batista veio, tal, e nós temos os relatos nos evangelhos, então nós sabemos. Agora se coloca ali, sendo você Zacarias ou sendo as pessoas que ouviram. Será, Zacarias? Será? Mas é isso mesmo? Mas como que é isso? E, queridos, quando nós vivemos momento em que nós temos uma série de dificuldades e situações limitantes, problemáticas ou dificultosas, e nós temos que pensar na perspectiva de esperança, ou de promessa cumprida, de entender de Deus, é agora. Ah, Deus, será que é agora mesmo? Será que é isso? Nós cantamos, gostei da sua playlist de hoje, hein? Muito bacana, alinhadinho com a mensagem aqui. Bondade de Deus. Eu estava cantando e dizendo assim, não chorei, mas meu coração chorando. Tua bondade me seguirá. E eu estava chorando porque eu disse assim, Deus, me ajuda a crer e ter certeza de que tua bondade me segue mesmo quando eu não percebo, ou mesmo quando tudo me indica que não tem bondade aí, ou quando eu não entendo a tua bondade na minha vida. Quando está tudo bem, eu falo brincando, na descida até carro sem gasolina vai, né? Mas quando o bicho pega, a gente reclama, né? Estava em algum lugar outro dia, calor pra caramba, nossa, que calor, né? A pessoa disse, se tivesse frio, a gente está dizendo, nossa, que frio horrível, né? É verdade. Como a gente tem dificuldade de perceber algumas coisas e de lidar com as coisas que nos causam desconforto, incômodo,
que são limitações na nossa vida. Alguém disse uma vez para mim assim: pastor, você já orou seriamente para Deus te curar da diabetes? Eu disse: minha irmã, já orei, já pedi para orarem, já fiz um monte de coisa. O senhor tem que crer. A última eu falei assim: eu tenho diabetes. A pessoa falou assim: você nunca pode falar que você tem diabetes. A diabetes não é tua. Você pode falar que estou com diabetes. Eu falei: qual a diferença? Não, a diferença é que você assumiu que você tem, ficou com você, você não quer largar mais. Opa, tá bom, não vou falar mais que eu tenho. Eu não tenho diabetes. Ela grudou em mim, não quer largar mais. Um dia eu entendi de Deus. E se Deus não me tirar? Ele é menos Deus? Aí eu lembrei do espinho na carne de Paulo. Arranca, Deus, arranca. E o que Deus disse para ele? Fica frio, meu irmão. A minha graça te basta. Sabe, quando um grande milagre acontece, é fácil a gente vir aqui na frente e dizer assim: glória a Deus. Mas e quando não dá certo? Quando eu acho que deveria? Será que eu consigo, da mesma forma, perceber a mão de Deus? Zacarias anunciou: é agora. O tempo da salvação chegou. Zacarias anunciou com clareza que a esperança da promessa cumprida é agora. Deus vai cumprir. O Salvador vai chegar. E às vezes Deus está te falando: é agora. Na tua vida, eu vou começar a fazer algo novo. Diz assim: Deus, sei não, hein? Ou vou sentar aqui para ver, né, no que dá. Mas Deus está dizendo: Deus tem um tempo novo. Deus quer um ciclo novo na nossa vida. Deus quer anunciar. Deus quer fazer coisas novas. Não porque há uma palavra profética, alguma coisa, porque Deus quer fazer coisas novas. Deus quer trabalhar na nossa vida. Tinha um amigo meu que ficava brincando comigo: abre o olho, japonês. Abre o olho, povo de Deus. Veja o que Deus está fazendo. O texto continua. Minha esposa tinha preparado aqui uma sequência, eu vou inverter a sequência, vou no fluxo do texto. A partir do verso 76, 77, ele fala um pouquinho do que seria João Batista. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação mediante perdão dos seus pecados. O trabalho de João Batista, um trabalho de ir à frente para anunciar que atrás de mim vem alguém, que eu não sou digno de desatar suas sandálias. O trabalho de João Batista foi pregar o arrependimento para preparar o povo para a vinda de Jesus. Ele está vindo, se preparem. Isso é um anúncio de esperança. Vai acontecer, o rei vai chegar. O Senhor, o Salvador está vindo. Prepare seus corações. Estejam preparados. A missão de João era dizer ao povo que devia encontrar salvação por meio do perdão de seus pecados, verso 77 na versão NVI. Zacarias já sabia disso e tinha profetizado. E a mensagem que João anunciou era: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E João Batista também diz: eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Sabe, queridos, eu e você somos chamados. Jesus já veio, mas a Bíblia diz que Jesus voltará. E sabe o que vai acontecer quando Jesus voltar? Oh, glória a Deus! Nós vamos, se você crê no arrebatamento, amém, que você vai ser arrebatado, vai para algum lugar. Se você, como eu, crê que
nós vamos descer para a terra e reinar com o Senhor por 1000 anos. Amém também. Se você não crê nada disso também, tem alguns que pensam amilenistamente, também não tem problema. Mas o fato é que a Bíblia diz que Jesus voltará. E sabe o que vai acontecer quando Jesus voltar? Além de tudo isso maravilhoso para nós, encerra o tempo da oportunidade. Acabou. Não tem mais oportunidade. E aqueles que não se arrependeram, acabou o tempo. Quando nós somos chamados para preparar o caminho, somos chamados para anunciar que virá Jesus outra vez, e que o tempo da misericórdia pode se esgotar, que o tempo para as pessoas se arrependerem pode ter limite, e tem limite. 2 limites: ou a minha partida, se alguém morrer antes de Jesus voltar, é um limite. O segundo limite é com o final de todas as coisas, quando Jesus retorna. Significa que o anúncio, o preparo, ele tem tempo limitado. A função de João Batista não era ser um grande profeta que iria emplacar, ele iria viver lá, fazer o sucesso. Eu sou o cara, eu sou o Joãozinho, que come gafanhoto e mel silvestre, eu sou visto com roupas estranhas, mas eu sou o cara, eu faço, acontece, eu prego. Não, a missão de João Batista é convém que ele cresça, que eu diminua. Pregou e cabeça entregue numa bandeja. Terminou o ministério dele. Porque agora Jesus estava ali. Quando Jesus voltar, o tempo que nós tínhamos para preparar, e esse preparo demanda de nós 2 ações especiais. O que é que nós temos feito? O escritor do curso de educação de filhos, Lísio Carlos, acabou de ministrar uma turma, Gary Ezra, numa conferência do Grand Families, o GFI. Ele contou uma história, palestrando. Ele disse que ele tinha um casal de amigos dele, no tempo de universidade, muito próximo deles. E americano tem um pouquinho disso, eles vão para a universidade, às vezes eles casam, já estão casados, são 2 estudantes, mas estão estudando, tem que ter bolsa, trabalho, enfim, se é a família ou ele que provê, não sei o contexto. Mas ele estava lá, ele tinha um casal de amigos deles, muito chegado, eles encontravam todo o tempo todo. Ia na casa de um, brincavam, tal, fazia lá suas game night, enfim, tinha muito contato. E esse casal de amigos, por uma outra pessoa, conheceu Jesus. E pensou no coração deles: eu tenho que falar isso para o Gary, para a Annie. Preparou um jantar especial. Quando o Gary e a Maria chegaram, uau, o que tem? Não, a gente já fala. Uau, deve ser alguma coisa muito especial. Prepara a mesa, estão servindo, aquela coisa, e os dois ansiosos, o que esses caras vão falar para a gente? Então, esse casal vira para Gary e Anne-Marie e diz o seguinte: nós temos uma coisa para falar para vocês. Nós conhecemos alguém que mudou a nossa vida. Jesus Cristo. Quando eles falaram isso, os dois falaram assim: mas nós já conhecemos. Nós já faz tempo que a gente é seguidor de Jesus. E esse casal virou para eles e falaram assim: vocês já conheciam e nunca falaram nada para a gente? E se a gente morresse, a gente estava indo para o inferno? Aí, Gary e Anne-Marie disse: caiu a ficha. E aquilo mudou o rumo da vida deles. Decidiram que deveriam falar de Jesus. Existe um tempo para nós sermos como João Batista, que prepara o caminho. E existem posturas que nós temos que ter. A luz
chega na minha e na sua vida e tem que gerar restauração, tem que gerar transformação. E nós temos que testificar isso para as pessoas, que Jesus traz essa perspectiva. Eu vi uma vez o testemunho de um cara, conheceu Jesus no Japão, ele e a esposa, uma igreja mais avivada, voltou no Brasil e, que nem desesperado, começou a evangelizar. Sabe, aquele cara que pega no pé de todo mundo. Chegou um ponto que um dos familiares, a gente começou a não querer mais se reunir com ele, porque toda vez era a mesma coisa. Toda vez era a mesma coisa. Moral da história, converteu todo mundo. Ele foi dando uma mainada, foi convivendo assim, mais um esquema mais light, e parou de falar. Mas a mensagem foi semeada e a família toda se converteu. Todos os irmãos dele se converteram. E um dia, um desses irmãos fala assim, depois de um tempo ele ficou mais mansinho. Aí, conversando com esse rapaz, ouvindo a versão dele, ele disse, realmente eu era chato. Aí ele falou assim, quando eu decidi ser chato, avaliando a minha vida, eu percebi que eu parei de falar para todo mundo. Eu não fui mais chato, mas também não falei com mais ninguém. Me acomodei. Olha o equilíbrio, né? A dificuldade que nós temos. Eu e você somos como João Batista, que prepara para o encontro. E nós temos um tempo certo para isso. O texto continua. E Zacarias, então, finaliza esse texto anunciando a esperança da salvação. Versos 78 e 79, ele diz assim, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto vos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. Zacarias profetiza algo que estava para acontecer. A versão NVT diz assim, graças à terna misericórdia de nosso Deus, a luz da manhã vinda do céu está prestes a raiar sobre nós, para iluminar aqueles que estão na escuridão e na sombra da morte, e nos guiar para o caminho da paz. Zacarias já tinha falado que Deus cumpriu, que o tempo de cumprimento da promessa chegou, e relembrou de todo o passado, como Deus realmente agira, já anunciando isso e feito isso no passado. E isso é a mensagem que Isaías já tinha profetizado há muito tempo atrás, diz que o mundo que estava em trevas não continuará em obscuridade, o povo que estava em trevas de grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías 9, 1 e 2. Essa é a esperança da salvação, a luz que resplandece nas trevas. Amém, eu já tenho salvação. Se nós estamos aqui, domingo, esse dia quente, né? Podia estar em algum outro lugar, mas vocês escolheram estar aqui. Quem está acompanhando também podia estar em outro lugar, mas está acompanhando. Às vezes você diz assim, ok, amém, a salvação já brilhou nas nossas vidas. Mas eu queria te dizer, que talvez hoje, que nós devemos deixar a luz da salvação de Jesus, a luz da presença de Jesus pelo seu Espírito Santo em nossas vidas, brilhar em toda a nossa vida. Às vezes há cantos que nós não queremos que o Senhor mexa, a gente tranca e simplesmente não fala sobre isso, não trata. Às vezes há áreas da nossa vida que nós não permitimos ninguém mexer. Nós não queremos que ninguém trate. E às vezes pode ser experiências ruins que nós tivemos, mazelas, feridas, machucados. Às vezes são coisas que nós não conseguimos lidar e aceitar que nós somos como nós somos. E às vezes nós olhamos
uns para os outros, batemos um papo, nos conhecemos, e às vezes vamos trombando e não nos conhecemos direito. No ano passado, conversei um pouquinho com o Vitor, com o Samuel, um pouquinho com o Sandro, conhecendo um pouquinho quem são eles, como chegaram aqui. O Sandro, eu tinha tido mais contato um pouco, mas ouvindo um pouco da história, a gente vai se conhecendo um pouco melhor. Bruno, que sempre vem nos cultos, aí um dia eu ousei ir lá bater um papo com o Bruno, saber quem que era o Bruno, conhecer melhor, conheci um pouco da história dele. Nossa, fiquei assim bacana as decisões que ele tomou e como ele tem estabelecido o caminho de Jesus na vida dele. Várias pessoas, mas muitas vezes nós não nos aprofundamos. E o fato de você estar aqui louvando a Deus, cantando, dando glória a Deus, né? O quanto Jesus tem entrado na sua vida lá dentro, na raiz, iluminado, setores aí do seu coração que você guarda as 7 chaves e não deixa ninguém mexer em Deus. Sabe, Deus é um Deus de restauro. Quando Paulo escreve a Timóteo e diz assim, que a graça se manifestou na vida dele, a ele que outrora foi blasfemo, insolente, perseguidor da igreja, ele dá o currículo negativo, não é para dizer assim, eu fui um cabra safado. É para dizer que esse cabra safado, que fez coisa errada, um dia a graça de Deus me alcançou. E nesse cara, não só isso, Deus confiou e deu oportunidade de servi-lo. Mas ele teve que expor a sua vida. O cara não passou 3 anos no deserto brincando de Survivor, não. Passou 3 anos no deserto botando os pingos nos i, porque teologicamente foi um nó na cabeça dele. E ele precisava de um monte de ajustes. Ele diz que ele foi arrebatado ao 3º céu. Foi a presença de Deus, talvez porque ele precisava de um tratamento que nenhum conselheiro, nenhum terapeuta ia conseguir ajudá-lo. Talvez você e eu precisamos abrir um pouco o nosso coração para Deus trabalhar. A salvação é só o começo. O convite para Jesus entrar na nossa vida é só o começo. Se ele não ir fundo nas bases, na raiz, se ele não tratar, se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas se passaram, tudo se fez novo. Show, pardá, chega. Só que lá atrás, às vezes, existe mágoas, rancores, feridas, coisas que tem vergonha e que não quer relatar para ninguém. E coisas que às vezes te impedem de caminhar. Falo, você já pisou em chiclete num dia de calor desses aí na rua? Eu já um monte de vezes, parece que os bichinhos gostam do meu pé. E a hora que gruda no pé, meu amigo, eu xingo até a 3ª geração do safado que jogou. Porque fica aquela meleca, você tira, puxa, ele gruda, você põe no outro sapato para tirar, gruda no outro. Nossa, é horrível, não é? Tem coisa que é assim na nossa vida, cara. Gruda em você e você tenta arrancar fora, e aí a gente larga o sapato para lá. Só que a vida a gente não joga fora, fica lá dentro com a gente. Então, nessa manhã, eu queria dizer que a luz da salvação não chega só para te levar a Jesus. Tinha um professor meu que dizia o seguinte, a salvação não é um seguro contra o fogo do inferno. A salvação é o começo da transformação que Deus quer fazer na sua vida. E o céu não é uma coisa só futura. A vida abundante começa aqui e agora. Lá no céu, eu vou estar no seio de Abraão e os pecadores vão estar passando sede, fome. Às vezes a gente joga muito com a expectativa de que eu vou ser transformado lá. Mas a obra de Deus começa aqui agora.
brilha a esperança das promessas cumpridas, a esperança de um encontro, de preparar um encontro, a esperança da salvação. Tem promessa que você aguarda na sua vida? Você está preparado para ser alguém que prepara encontros? Ou tem anunciado encontros? O quanto a luz da salvação chegou no seu coração de verdade e transformou e te salva todo dia. Vamos orar. Deus, obrigado porque o Senhor nos convida a que possamos viver a salvação por completo em nossas vidas. Que a esperança possa brilhar em nossos corações, porque é anunciada a vinda do Salvador. E nesse mês de dezembro que nós queremos celebrar isso, ajuda-nos a sermos de fato, ter essa experiência de que a esperança brilhe em nossas vidas. E ajuda-nos a ser porta-voz dessa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Takashi.